Eu quero pedir para os irmãos abrirem as Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Quero que os irmãos acompanhem comigo, pois essa é a única leitura que nós faremos através da ministração. O livro do profeta Jonas, do capítulo 1 do versículo 1 ao 17. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. E então os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram as cargas do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama a teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado para essa tragédia que nos sobreveio. E então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhes disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isto que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia contado. Ainda lhes perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te entregamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. E então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram ao Senhor com grande temor, e então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, que age, Senhor, desde as antiguidades, Senhor, através da vida dos profetas, através da vida, Senhor, daqueles que o Senhor levantou, e o Senhor ainda atua nos dias de hoje, Senhor, através do teu poder, da tua glória, da tua unção. Teu Espírito Santo é presente neste lugar. Ministra, Senhor, a tua igreja conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor, e opera nesta noite maravilhas. Opera, Senhor, nesta noite curas da alma, Senhor. Opera nesta noite, Senhor, o teu poder e a tua graça. E levanta, Senhor, profetas, Pai, nesta geração. Levanta a minha vida, Senhor, para agir conforme o teu querer e conforme o teu propósito, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Irmãos, esta passagem de Jonas é uma passagem muito conhecida, uma passagem bastante ministrada, e
mas é uma palavra que Deus vai falar nesta noite com a igreja dele. Falou comigo de uma maneira sobrenatural, e eu creio que através da presença do Espírito Santo, que Ele é aquele que consola, aquele que instrui, aquele que dirige as nossas vidas, vai falar com a igreja de Deus. Amém, irmãos? E eu fiquei tentando entender por que Jonas não quis entrar em Nínive. E eu fui pesquisar sobre isso. Nínive era uma cidade terrível, era a capital da Síria, e eles eram guerreiros entre si, eles eram rivais. O povo de Israel e o povo da Síria, eles não eram um povo amigável. Havia uma guerra entre eles, estabelecida. E quando Deus então pede para Jonas entrar em Nínive, Jonas se dá de frente com uma situação muito difícil. Entrar para pregar o arrependimento para o povo que eles não gostavam, para o povo que também não gostava dele. E Jonas então decide por sua própria vontade a fugir do propósito que Deus tinha para ele. Aí então pega um navio, entra num navio na direção contrária, podemos dizer, à vontade que Deus tinha para Jonas naquele momento. E acontece então uma tempestade, como nós lemos. E eu não quero nesta noite falar do peixe, nem de Nínive e nem de Jonas. Chega a ser até um pouco hilário, nós lemos no livro do profeta Jonas, mas eu não quero falar de Jonas, e nem de Nínive, e nem do grande peixe que engoliu, mas eu quero falar da tempestade, a tempestade que assolou aquele barco naquele dia. E o Espírito Santo tem algo tremendo para falar com você hoje, irmão. Abra o teu coração, porque Deus tem. Amém, queridos? Aqueles marinheiros eram experientes, o barco era preparado para a tempestade. Todo barco, todo navio, os caras não fabricam um barco e jogam no mar achando assim, não, toda vez que esse barco for para o mar, não vai chover. Vocês acham que é assim, irmãos? Não é, o barco é preparado para isso. Os marinheiros, eles são preparados para lidar com determinadas situações, principalmente no mar. Porque no mar o cara não pode olhar para o lado e falar, vou dar um grito e vou pedir socorro. Não vai ter ninguém ali para ouvir. Não vai ter ninguém para ouvir. Os marinheiros eram preparados e o barco era preparado. Mas aconteceu algo interessante nessa história. Os marinheiros sendo preparados e o navio preparado, eles perceberam que aquela tempestade não era uma tempestade qualquer. Eles perceberam que aquele grande vendaval que estava assolando aquele navio não era um vendaval normal, era algo sobrenatural. Nós identificamos isso no texto, porque ali diz que cada um começou a clamar ao seu Deus, porque eles identificaram que aquela tempestade, que aquele vendaval não era como uma chuva normal do dia a dia, como vem. Eles perceberam que era uma intervenção divina através daquela tempestade. Isso significa que o povo daquele barco estava sofrendo, porque Deus havia intervido de uma maneira sobrenatural para parar Jonas. Amém, irmãos? Vocês concordam comigo? A causa da tempestade era Jonas, e quem estava provocando a tempestade, quem era? Deus. Então era uma intervenção divina para parar Jonas num projeto que ele tinha. Ele projetou fugir. E Deus interviu de uma maneira sobrenatural para que Jonas não conseguisse ter o seu êxito no que ele havia planejado. Esta é a ministração que Deus tem hoje. Tem servos de Deus, homens e mulheres de Deus que fazem os seus planos, fazem os seus projetos, mas nem sempre está dentro do propósito que Deus tem. E sabe o que acontece? Deus intervém de uma maneira sobrenatural para que os meus planos sejam frustrados. Vou dar um exemplo claro para vocês, irmãos. De repente, eu decido voltar lá para Sorocaba, onde eu nasci, onde a maior parte da minha família está. Mas o propósito que Deus tem na minha vida é em Ivaiporã, não é lá em Sorocaba. Mas porém Deus, ele não vai interferir na minha decisão de ir para lá. E eu então decido ir para lá. Deus, ele vai interferir de uma maneira sobrenatural para que eu não tenha êxito na minha viagem. Como? As portas vão estar fechadas para mim lá. As portas vão estar fechadas para mim. Até ao momento em que eu entender que Deus está me mostrando algo para mim, que eu saí do propósito de Deus.
Eu conheço um amigo meu, pastor agora, pastor Mateus, aqui da cidade de Ivaiporã, do Avivamento Bíblico, um grande amigo meu, e um dia ele contou uma história para mim. Ele contou para mim que o pai dele decidiu voltar para a terra onde ele morava, mas que Deus levantou um profeta na igreja e falou: viu, Deus está dizendo para você que aqui é o teu lugar, Ele tem um propósito para a tua vida aqui, não é para você voltar. E sabe o que ele fez? Ele não escutou o que Deus tinha falado para ele, pegou toda a família dele, pagou mudança e foram para a cidade que ele morava. Eu não me lembro a cidade, irmãos, mas essa história é verídica. E aconteceu que na estrada o caminhão quebrou, andou mais um pouco, deu outro problema, e ele ficou insistindo. E ele disse para mim assim: Júnior, enfim, meu pai perdeu um filho lá na cidade onde nós estávamos. E quando o meu irmão faleceu, o meu pai falou: eu vou ter que voltar para lá, porque eu tenho que voltar para dentro do propósito que Deus tem para a minha vida. Irmãos, pessoas caminham desolatamente para todo lado, caminhando sem sequer se preocupar com o que Deus quer, com qual é a vontade de Deus, e acabam, em algum momento, portas fechadas. Já viram situações assim? A pessoa tenta o negócio, não dá certo. Aí ela tenta de novo, não dá certo. Aí ela dá um jeitinho, tenta de novo, não dá certo. Aí vai de novo, não dá certo. Vai, descansa um ano, vai de novo, não dá certo. E vai de novo e não dá certo. Aí dá um tempo, volta de novo, tentar fazer a mesma coisa. Quando nós estamos caminhando dentro do propósito de Deus, Ele mesmo abre as portas para nós. Amém, irmãos? Eu estou caminhando dentro do propósito que Deus tem. Conforme eu chegar em um determinado lugar, as portas vão se abrir. E nesta situação aqui, Jonas, ele era o causador da tempestade. Deus estava permitindo a tempestade para falar com Jonas. O problema não estava no barco, e nem com as pessoas que estavam dentro daquele barco. E sabe qual que é o maior problema quando isso acontece conosco? É que as pessoas que estão à nossa volta acabam sofrendo, como aquelas pessoas que estavam dentro do barco com Jonas. Eles não tinham nada a ver com a história. Eles não tinham nada a ver. Mas eles sofreram aquela tempestade. E em Atos capítulo 27, nós vemos um outro homem de Deus dentro de um navio, o apóstolo Paulo. Só que aqui é o seguinte, um servo de Deus que estava dentro do propósito. E sabe o que aconteceu? Uma outra tempestade. A diferença é que o apóstolo Paulo estava dentro do propósito que Deus tinha para ele, e Jonas estava fugindo do propósito. E eu quero pedir para o Ricardo colocar para nós aqui, fazendo um favor, Atos 27, a partir do versículo 21. Ricardo não, é a Jéssica, né? Atos capítulo 27, a partir do 21. E havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, deveis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. 22. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Vocês estão vendo, irmãos, a diferença quando um homem de Deus anda dentro do propósito de Deus? Deus livra ele e livra os que estão com ele, por mais que não tenham nada a ver com a história. Mas aquele que está fora do propósito, ele perece, e aqueles que estão à sua volta também perecem. Também perecem. Mas eu tenho certeza que aqui nesta noite tem servos de Deus que querem andar dentro do propósito que Deus tem. Amém? Só que para isso é preciso entender algumas coisas, irmãos. Sabe qual que é a primeira delas? Nem sempre o que eu sonho, o que eu projeto, se encaixa dentro daquilo que Deus tem para a minha vida. Esta é a primeira coisa. Nem sempre o que eu sonho, o que eu projeto, de repente o que eu planejei toda a minha vida, quando eu me converto a Cristo e conheço os caminhos que Deus tem para mim, nem sempre vai dar em conformidade.
E aí nós temos que ter a bravura de escolher seguir o nosso Deus. Nós temos que ter a bravura de escolher. Eu me lembro que quando eu me converti a Cristo, eu era apaixonado por música, e sou até hoje, né? Mas eu dei de querer ser músico. E entrei fazer aula de violão, e fazia aula de guitarra, e fazia aula de teclado, fazia aula de baixo. O Rodrigo, quando ele me via chegando perto chegando na casa dele, que ele que dava aula para mim, lá do Evangelho Quadrangular, eu acho que ele fala: nossa, o Júnior de novo vai tentar mais uma vez. Senhor, toca no coração dele para que ele desista. E eu insistia, irmãos, e eu insistia. E eu ficava na minha casa tirando aquelas escalas lá, meu dedo chegava a doer. Mas não era o propósito que os judeus tinham para mim. Eu insistia, insistia. Deu até briga em casa, porque a Juliana falou: mas você só fica nesse, né, abençoado violão e larga tudo para lá. Mas eu não crescia, eu não aprendia, eu não desenvolvia aquilo. Porque não era o que Deus tinha para fazer na minha vida. Deus tinha outro propósito, e era em vão o meu esforço. Apesar de que eu aprendi a tocar violão, irmãos, mas foi por mero esforço. Mas eu não sou músico. Tem pessoas que são músicos, né? Eu me lembro quando eu comecei a ensinar o Fernando Monteiro. Passou 3, 4 meses que eu estava ensinando ele. Já fazia quase 1 ano e meio que eu estava aprendendo violão. Eu acho que 2 meses, 3 meses que eu passei para ele umas notas só, que eu não sabia nem ensinar. Mas ele já pegou, já ouviu, ele já começou a ter aquela sensibilidade no ouvido que eu não tenho até hoje. Mas em poucos meses, quando a pessoa se encaixa no propósito que Deus tem, as portas se abrem para nós, e nós avançamos no reino de Deus. Nós crescemos na presença de Deus, irmãos. E não há nada melhor do que nos identificarmos dentro do propósito que Deus tem. Amém, queridos? Deus interviu de uma maneira sobrenatural naquela viagem de Jonas, para que a viagem fosse interrompida. E Deus, na minha e na sua vida, Ele age de maneira sobrenatural, para que nós possamos parar e identificar nas nossas vidas que estamos errando em alguma área. Vocês concordam com isso, queridos? Quero tratar de um ponto aqui interessantíssimo. E eu tenho certeza que os irmãos já sabem disso. Olhe para o irmão que está do teu lado e fala assim: Deus não aceita outro no seu lugar. Ele quer você. Irmãos, Deus não aceita outro no seu lugar. Porque Deus poderia falar assim: pô, Jonas não quer? Se Jonas não quer, então eu vou procurar um outro profeta aí que está disposto a entrar em Nínive. Deus fez isso? Não fez. Deus não aceita outro no teu lugar. Quanto mais tempo você demorar dentro do pátio de um navio, dentro de um navio, fora do propósito de Deus, é o tempo que Deus vai ficar esperando você sair de lá. Deus não coloca outro no seu lugar. Quando Deus chamou Moisés em Êxodo capítulo 3, Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. E era uma grande tarefa. E Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, que subiu até mim, e agora eu vou livrar o meu povo das mãos dos egípcios, do Egito, do faraó. E você vai ser o cara que vai chegar até eles e vai falar com o cara lá e vai libertar o meu povo. Eu vou ser contigo. Você vai falar e eu vou respaldar você. E Moisés falou: não, Deus, mas é o seguinte, você está louco? Eu não sei falar. Não é comigo esse negócio aí, não adianta. E Deus, essa aqui é a minha versão, tá, irmãos? E Deus fala de novo para ele, fala assim: mas Moisés, eu serei contigo. Não, Deus, não dá, eu não consigo falar. Como que eu vou falar? Eu vou lá, eles não vão me ouvir. Eu vou falar para o povo que é o Senhor que me enviou, e eles não vão acreditar. Aí Deus volta para Moisés e fala: mas Moisés, quem criou o homem? Quem criou o ouvido ou a boca? Não sou eu, Deus Todo-Poderoso? Eu te enviarei e serei contigo, mas não dá, Deus. Mas não pode, eu não vou conseguir. E Deus ficou insistindo com Moisés. Sabe por quê? Porque Deus não coloca outro no nosso lugar para fazer o propósito que Ele tem para nós. E tem um momento dessa passagem, eu quero que a Jéssica coloque para nós, fazendo favor, que é Êxodos capítulo 4, versículo 14. Que Deus pede para Moisés chamar o irmão dele. E então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse ele: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu serei
eu sei que ele pode falar bem, e eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Pode deixar aí. Veja que interessante, Moisés ele era gago, pelo que nós podemos entender lendo o contexto a partir do capítulo 3. Ele não tinha frequência de falar, mas o irmão dele tinha. E o irmão dele tinha todos os requisitos, de repente, de um pregador, de um homem que anuncia a palavra. Mas quem que Deus escolhe? Moisés. E eu acredito que no decorrer da conversa, a hora que Deus falou para Moisés, sabe o teu irmão Arão? Eu acredito que Moisés pulou de alegria, falou: ai, me safei dessa, Deus vai usar a vida do meu irmão, escapei dessa, Deus vai transferir tudo que ele falou para mim para a vida de Arão. E será que é isso que acontece, irmãos? Não é isso que acontece. Sabe o que Deus estava fazendo? Estava interferindo para que Moisés não saísse do propósito. E aí Deus fala para Moisés, fala assim: Moisés, eu vou falar para ti, você vai falar para Arão. Arão será por ti boca, e você sobre ele Deus, para que o povo receba a palavra. Mas Deus não deixa com que Moisés saia do propósito que Deus tinha. Deus usou a vida de Moisés. Mas sabe por que Deus fez isso? Porque Deus sabia do potencial que tinha na vida de Moisés. Deus sabia que havia uma capacidade tremenda na vida de Moisés que nem ele mesmo sabia. Mas quando Deus fez ele entender isso no decorrer da história, Arão então fica em segundo plano e Moisés assume então a liderança por 40 anos no deserto, e é o homem cujo Deus usa para libertar o povo das mãos do faraó. Jonas entrou dentro de Nínive e pregou a palavra. Ficou 3 dias na barriga do peixe. O peixe trouxe ele em terra após a ordem que Deus deu, e ele entrou então em Nínive e pregou o arrependimento. E era uma tarefa muito difícil, sabe por quê, irmãos? Ele tinha apenas 40 dias para anunciar aquela palavra, para que toda aquela cidade se arrependesse, porque após 40 dias Deus iria destruir a cidade. Mas Deus acreditava no potencial que tinha em Jonas. Deus sabia que em Jonas havia um potencial maravilhoso. Então Deus usa a vida de Jonas. Jonas entra em Nínive, prega o arrependimento, toda a cidade se arrepende, inclusive o rei da cidade. O rei chega, chama as pessoas, fala assim: vamos fazer um jejum, vamos vestir pano de saco, porque nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos. E Deus usa a vida de Jonas para tocar no coração daquela cidade, conforme Deus havia ordenado para ele. E é isso que Deus quer fazer através das nossas vidas. Usar as nossas vidas para que as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Olhe para o irmão que está do teu lado e fala assim: Deus não troca você por outro, Ele quer você. Amém, queridos? Deus, se fosse Deus, se o coração e a mente de Deus fosse que nem a nossa, nós iria lá chamar o cara, falou o seguinte: velho, você vai entrar na cidade e eu sou contigo, vou te dar todo o poder e nada vai ferir você. A hora que o cara fala assim: não, eu não quero, eu acho que nós falamos: então tá bom, eu vou chamar agora outra pessoa para fazer o papel no seu lugar. Pô, tô chamando o cara e o cara não quer, vou derramar poder sobre ele e ele não quer. O nome dele vai ser lembrado lá no futuro e o cara não quer. Então é o seguinte: vai-te embora, agora eu vou chamar meu amigo Isolino para ser o cara. E aí o Isolino vai falar assim: eis-me aqui, meu Senhor, eu vou para a tua obra. Como que é o glória aí, meu irmão? Aê! Né, irmãos? Talvez se fosse nós o negócio ia ficar meio bagunçado. Será que nós iríamos ser tão insistentes como Deus é conosco? Será que nós iríamos ser tão insistente como Deus é conosco? Ele insiste em nós, porque Ele nos ama e Ele acredita no nosso potencial. E Deus quer que nós estejamos dentro de um barco, mas como o apóstolo Paulo estava, não como Jonas estava. E às vezes, irmãos, estamos assim, como Jonas. E nesse texto que nós lemos em Jonas, vocês perceberam que em nenhuma vez é citado o nome do diabo? Não é citado o nome de Satanás? No texto que nós lemos de Jonas, não é citado. Mas você sabe que há uma movimentação maligna em toda aquela história? Sabe por quê, irmãos? Porque quando um servo de Deus está atado, as trevas avançam. Qualquer um de nós aqui, atados,
Podemos dizer até não atados, vamos dizer parados, porque atados dá a sensação de que estou amarrado, certo? Parados, estou com as mãos livres, não tem nada me prendendo, mas eu estou parado. As trevas avançam. Avança. Avança. Imagine uma igreja parada. As trevas avançam. As trevas se alegram quando vê eu ou algum dos irmãos aqui parados. As trevas olham e falam assim: opa, faz tempo que eu estava procurando uma brecha, mas brecha não tem. Mas ó, o Júnior parou de orar. O Júnior, ele saiu do propósito e agora eu vou conseguir chegar naquela área lá que até agora eu não tinha conseguido, porque eu parei. Servo de Deus que está parado dá espaço para as trevas avançar. E sabe o que é interessante? Jonas desobedeceu a Deus. Mas nós vemos uma outra história em 1 Reis de Elias, que Elias estava dentro de uma caverna, mas veja que algo interessante, a caverna não estava trancada. Não havia uma tranca ou uma pedra na frente da caverna. Elias estava dentro da caverna. Elias estava parado. E sabe o que acontece? As trevas avançam. Todo servo de Deus que fica parado dá espaço para as trevas crescer. Mas nós vemos na palavra de Deus que o império das trevas não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas para isso o soldado precisa estar de pé. Porque o poder que opera na igreja, ele é dado por Jesus à igreja que trabalha com as mãos. Por isso que nós não temos medo do diabo. Por isso que nós não temos medo de demônio. Porque o poder que opera em nós é maior. Mas se eu estiver parado, querido, se eu estiver dormindo no ponto, o ônibus passa e vai embora. Obviamente que Satanás nunca vai vencer a igreja de Cristo. Primeiro porque não vai ter batalha mais. Jesus Cristo já venceu as trevas lá na cruz do Calvário. Não vai haver uma outra batalha para ver se Jesus vai vencer. Ele já venceu. Não vai haver uma outra batalha para ver se a igreja vai subir para o céu. A igreja vai subir porque Cristo já venceu a batalha com Satanás. Amém, queridos? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz que Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro que saiu da morte e foi ressuscitado para a vida eterna, assim como também a igreja vai ser levada. Então essa conquista já foi conquistada na cruz do Calvário. E é por isso que nós não temos medo das trevas. E é por isso que nós não temos medo de Satanás. Mas quando nós estamos parados, nós damos espaço para que as trevas avancem. Estou lá no meu trabalho, estou firme em Cristo, estou firmado na rocha, oração, uma vida reta com Deus, andando nos caminhos de Deus e dentro do propósito. Eu vou ser uma influência dentro do meu trabalho positiva. Vou cometer os meus erros, mas as pessoas vão olhar para mim, eis aqui um servo de Deus. Mas se eu for ao contrário, se eu estiver fora do propósito, sem oração, o que vai acontecer lá? Em vez do reino de Deus fluir através da minha vida lá, as trevas vão avançar. Deus não coloca outro em seu lugar, irmão. Deus não coloca outro no meu lugar. Isso significa que o tempo que eu perco fazendo as minhas coisas, isso significa que o tempo que eu passo apenas trabalhando em favor das obras que eu quero fazer, significa que o meu propósito com Deus está parado. Significa que eu estou com as minhas mãos livres e não há nenhuma pedra na caverna, mas eu estou lá dentro, estou agindo como se estivesse preso. E eu estava lendo um comentário. A minha Bíblia, ela é uma Bíblia que tem um estudo embaixo, e o comentarista disse assim: um servo de Deus fora do propósito de Deus, o melhor lugar que tem para ele estar é dentro de um porão no navio. Obviamente que ele continua escrevendo para explicar o pensamento dele, porque pelo menos num porão de um navio nós podemos ser tratados por Deus, nós podemos ser cuidados por Deus e trazidos novamente diante do propósito que Deus tem para nós. Então Deus permite certas situações nas nossas vidas, irmãos, para nos trazer de volta.
E se tem alguém andando fora do propósito de Deus e está crescendo, você pode ter certeza que não é Deus que está te abençoando. Não é Deus que está te abençoando. O diabo vai dando corda. O diabo vai, você tá, pá, né? Então eu vou dar cordinha para você, filho. Vou dar linha na pipa. Entendeu? Vou dar linha na pipa, vou deixar você ir para bem longe. E nós sabemos qual que é o plano de Satanás, não sabemos, irmãos? Sabemos. Como que é, irmã Cleide? É esse. E você acha que ele vai pegar leve comigo? Não vai. Não vai pegar leve comigo. O diabo, ele não pega leve com ninguém. Ele não tem piedade, ele não tem dó. Ele maltrata, ele pisa, ele mata. Irmãos, essa palavra hoje não é para efeito negativo, é para positivo. Se nós estamos dentro do propósito de Deus, amém, nós vamos avançar e vamos crescer. E se por algum motivo eu estou fora, Senhor, me coloca dentro da barriga do peixe, me leva de volta lá. Me leva de volta, porque foi isso que Deus fez com Jonas. E é isso que de repente Deus está tentando fazer nessa noite, nos trazer novamente no propósito. E eu, conforme Deus tem ministrado essa palavra para mim, já faz uns 40 dias. E eu venho, sim, porque Deus está falando comigo através dela, até agora, neste momento aqui. Porque quantas vezes eu não fiquei dentro do porão de um navio, atado, sem força, dormindo, e as trevas avançando. Mas o Senhor quer uma igreja de pé. O Senhor Jesus derramou uma autoridade sobre a igreja que é sem medida. Amém, queridos? E sabe o que é interessante também? Deus usa a unção na Bíblia em várias situações. Para ungir um profeta, para ungir um sacerdote que vai entrar dentro da casa, fazer um trabalho dentro da casa do Senhor. Mas nós não vemos em momento algum Deus falar assim, vai lá e desunge ele. Eu acho que essa palavra nem existe. Não existe, né, Fran? Quando eu falo alguma palavra assim, eu pergunto para a Fran, porque ela é professora, né? Aí eu vou nela, até olha bem assim já. Mas eu acho que não tem como ungir alguém e depois desungir o cara. O que acontece na Bíblia, aconteceu algumas vezes, a unção foi tirada, mas não foi desungida a pessoa. Não tem como, irmão. Sabe por quê? Quando Deus nos chama para ser líder, sabe o que Ele está dizendo? Eu acredito em você. E por mais que você tente fugir da minha presença, eu vou agir de uma maneira sobrenatural e eu vou trazer você de volta para os meus caminhos. Quando Deus ele separa você para uma liderança, Ele não tem dúvida de que você é capaz para fazer. Ele não tem dúvida nenhuma, porque Ele conhece o hoje, o amanhã e o sempre. Deus sabe de todas as coisas. Então quando Ele me levantou para anunciar o Evangelho, Ele acreditava em mim, e Ele acredita e sabe que eu posso. Quando Ele levantou você, Ele olha para você, Ele acredita em você, e Ele sabe que você pode. E Ele vai agir de uma maneira sobrenatural, se for preciso, para trazer você de volta. É isso, querido, que Deus tem para nós. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Na outra versão da Bíblia que eu tenho, no momento em que Jonas responde, diz assim, porém Jonas se levantou, após o momento em que Deus chamou ele para entrar em Nínive. Dá a impressão no texto que ele vai falar, Jonas se levantou e foi para Nínive. Mas Jonas se levantou e fugiu da presença de Deus. Mas Deus foi atrás de Jonas e trouxe ele de volta. E Deus vai fazer sempre isso comigo e com você. Vai estar sempre querendo nos trazer de volta. Vai estar sempre trabalhando para nos trazer para o propósito. Ele vai estar usando pessoas, usando meios, mas Ele não quer que nós fiquemos longe da presença, da glória de Deus. Nós cantamos um hino aqui que os irmãos cantam, que é não consigo viver longe da presença de Deus, longe da graça. Pisei no santo dos santos. Depois que nós sentimos o poder do amor de Deus, a graça de Deus, nós não conseguimos mais nos afastar desse amor maravilhoso. Amém, queridos? Então Deus não desiste de você. Ele não troca você por outro. Não troca. Às vezes
em situações difíceis, até mesmo por anunciar o Evangelho. Às vezes com o coração apertado, às vezes preocupado com situações, e acabamos ficando com o coração apreensivo. Às vezes as aflições que nós acabamos vivendo no nosso dia a dia acabam nos cercando de uma maneira que até mesmo uma tristeza invade os nossos corações, até mesmo uma vontade de parar, uma dúvida: mas será que eu estou dentro do propósito que o Senhor tem? E como é comum no início da carreira cristã, alguém chegar assim, principalmente na escola de líderes, chegar e falar assim: viu, eu não sei ainda qual é o meu propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o ministério? Será que eu vou dançar? Será que eu vou fazer teatro? Será que eu vou ser um cantor? Será que eu vou ser um músico? Será que eu vou ser um profeta? Será que eu vou trabalhar na portaria da igreja, servindo, fazendo diaconato? Qual é o propósito que Deus tem para mim? E esta é uma pergunta que não cala ainda hoje. Tem pessoas que ainda se perguntam assim: qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? E eu não poderia deixar de falar nisso hoje, porque já que eu estou falando sobre não sair do propósito, nós temos que falar então como estar no propósito, amém, queridos? Nós estamos na casa do Senhor e esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Esse é o melhor lugar, ouvindo a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que essa pergunta se cala e de repente tem alguém no nosso meio: mas qual é o meu propósito? Qual é o chamado que Deus tem para mim? Qual é o meu ministério? Eu me perguntei isso por muitos anos. No Antigo Testamento, Deus, ele agia de uma maneira diferente. Quando ele queria chamar alguém para ser um profeta, da forma que ele age no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos que Deus aparecia às pessoas como um anjo ou uma voz e falava com elas diretamente. Nós vemos aqui mesmo Deus chamando Jonas para uma obra. No Novo Testamento há sim uma ação de Deus sobrenatural em algumas vezes, Deus falando com algumas pessoas, como nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, Deus falando com Ananias. Em várias outras ocasiões nós vemos Deus falando também, certo, irmãos? Mas a partir do momento que Cristo veio, que Jesus Cristo veio como homem e pagou um preço pelos nossos pecados, a partir daquele momento, o próprio Jesus Cristo instituiu uma nova forma do chamado de Deus para aqueles que se convertem a Cristo Jesus, para aqueles que começam a fazer parte da igreja. E Jesus deixa isso bem claro em Mateus 28:18. E é esse texto que eu gostaria de ler. Eu quero pedir para a Jéssica colocar para nós, por favor, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você tem dúvida do seu chamado, esse é o chamado da igreja, esse é o chamado que Jesus ecoa por toda a terra, levantando servos, levantando pessoas, para que o evangelho chegue até as pessoas, para que o amor de Deus chegue até as pessoas. E conforme a gente vai tendo, irmãos, um relacionamento com Deus, aí sim Deus nos levanta como profeta, como pregadores, com dons de cura, com dons de milagres. Mas o que manda na verdade é o nosso coração. O nosso coração estar dentro do propósito que Deus tem. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu não quero ficar parado. E eu tenho certeza que todos que estão aqui dentro também não querem ficar parados. Amém, irmãos? Quem aqui quer ficar parado? Quem aqui não quer ficar parado? Amém. Olha que maravilha, irmãos. Isso. Nós não queremos ficar parados, nós queremos avançar no reino de Deus, amém? Isso significa que todos os meus projetos, todos os meus sonhos têm que estar de conformidade com o que Deus tem para mim. Porque se eu fizer um projeto que vai me afastar da presença de Deus, vai haver uma intervenção da parte de Deus para me trazer novamente no trilho, para me trazer novamente no caminho que Ele tem para mim.
E esta ministração de hoje, irmãos, através da palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus, você pode levá-la por toda a tua vida como cristão. Porque pode passar 50 anos, se você se desviar dos caminhos do Senhor, Ele vai intervir na tua vida para trazer você de volta. Se passar 20 anos e eu pregar a palavra de Deus e de repente eu sair do propósito que Deus tem, Ele vai agir de uma maneira sobrenatural, usando a vida de um profeta, a vida de um pregador, ou agindo na natureza, mas Ele vai tentar me trazer de volta, porque Ele não coloca outro no meu lugar, e porque Ele tem um desejo para o meu coração, Ele tem algo para ser alcançado através da minha vida. E quanto mais tempo eu fico parado, menos a obra de Deus avança por a minha falha. Quer dizer então que se eu fico parado, a obra de Deus deixa de avançar? Falando de mim, sim. A obra que eu tenho para fazer, que Deus não me troca por outro, está parada. Os outros irmãos estão fazendo e a igreja está avançando, mas o que Deus tem para fazer através da minha vida está parado. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Está muito claro, irmãos. Deus não troca você por outro, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Deus escolheu você para uma grande obra e Ele te espera. Se você já está fazendo, Ele te levanta, a cada dia mais te usa e opera. Mas se você está parado, Ele te espera com os braços abertos, querendo te levar em lugares altos, não para ser exaltado, mas para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja lembrado. E ao decorrer dessa ministração, Deus falando comigo, eu me deparei em muitas situações onde eu estive parado, e eu não quero mais ficar parado. Não quero mais. Não quero mais. Um dia eu conversei com um amigo meu, o Alex. Estávamos no final do culto, eu conversei um pouquinho com ele, e ele disse assim para mim, o Alex aqui que toca guitarra aqui, irmãos, ele falou assim para mim: ô Júnior, eu oro a Deus todo dia, cara, para que eu não venha desanimar, porque eu não quero desanimar. Não quero. E depois daquele dia, Alex, que você falou isso para mim, eu fui para minha casa e eu fiquei meditando nisso. Fiquei pensando nisso. Porque ele poderia falar assim: Júnior, eu oro todo dia para mim ter uma promoção no meu emprego, para mim receber lá uns 500 a mais, uns mil reais a mais. Ou então eu estou orando porque por isso, por aquilo. Não, mas para que eu não venha desanimar. E um servo de Deus desanimado, ele passa as piores, a pior fase de um servo de Deus é quando ele está desanimado, porque ele fica insensível ao Espírito Santo. Ele não tem sensibilidade. O Espírito Santo está agindo na igreja, perdeu o tato, perdeu a sensibilidade, ficou como Naamã era, leproso. A lepra, uma doença que dá na pele, perde o tato, começa a feder, cheira mal. Mas se você pegar um isqueiro, uma tocha de fogo, colocar assim na mão do leproso, ele não sente a dor. Esse é sintomas de lepra. Às vezes na igreja está um mover do Espírito Santo, a pessoa não está sentindo nada. Não sente nada, não sente o toque, não sente a palavra. São sintomas que demonstram que a pessoa está parada na oração, na consagração. Quando acontece o movimento, se afasta, fica com medo. O movimento espiritual não perdeu a autoridade, mas não se sente digno de exercer a autoridade. Está parado. São vários sintomas, irmãos, que às vezes deparam nas nossas vidas. De repente aqueles momentos de oração, eles diminuem. De repente aquele servo de Deus que se consagrava todo mês ou toda semana, fica 3, 4, 5 meses sem oferecer um jejum. Aquela pessoa que orava toda noite, fica 3, 4 meses sem dobrar uma vez o joelho no quarto e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Que a Tua misericórdia me alcance, Senhor, nesta noite. Que Teu Espírito Santo toque no meu coração. Eu quero sentir novamente, Senhor, a Tua presença. Eu quero me sentir envolvido novamente, Senhor, nos Teus mistérios. E eu quero ser levado, Senhor, à Tua presença, Senhor. Enche este quarto onde eu estou com a Tua glória, com a Tua presença. A pessoa perde o tato, irmãos.
se torna insensível. Mas quando nós entendemos que Deus está nos trazendo de volta, assim como Jonas entendeu, porque ele mesmo declarou para o pessoal daquele navio que ele estava fugindo de um propósito que Deus tinha para ele. Ele mesmo havia contado para eles. E então eles jogam Jonas para fora do barco. Então eu não posso andar no barco? Eu posso andar no barco, desde que eu esteja no propósito de Deus, e principalmente se Jesus estiver no barco. Aí eu tenho que estar no barco com Jesus. Amém, irmãos? Amém? No barco só se for com Jesus, ou então dentro do propósito. Porque daí, em vez do cara ficar lá no porão dormindo, o cara se levanta e fala como o apóstolo Paulo: apareceu um anjo para mim nesta noite. Ninguém vai morrer, acalmem-se. Certo, irmãos? Quem está no barco conosco sofre as penas do tipo da situação espiritual em que nós estamos vivendo. E que todas as pessoas que estão no nosso barco hoje possam sim desfrutar da graça e do amor de Deus que opera em nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Amém, queridos? Se coloquem de pé, por favor. Em várias situações da minha vida, como eu já falei para vocês, eu me vi dentro do porão do barco dormindo. E já me vi também, como eu já ministrei numa outra passagem aqui, como Jonas dentro da caverna, sem ter cometido pecado nenhum, porque Jonas, ele não cometeu nenhum pecado contra Deus, para estar dentro daquela caverna. Simplesmente ele teve medo e ele decidiu voltar para trás. Ele decidiu voltar para trás, foi alimentado por Deus. De repente ele estava dentro de uma caverna. Não havia nenhuma pedra na frente da caverna, a porta estava aberta. Amém, queridos? Quem é que assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? Quase todo mundo assistiu, né? Bem no finalzinho do filme, no filme Deus usa a vida daquela senhora para falar com o filho dela. E ela fala justamente isso lá. Fala assim: as pessoas estão dentro da cela, fazendo os seus prazeres, as suas coisas, mas elas ainda não perceberam que a cela está aberta. É só sair, mas elas estão lá dentro. Jesus abriu o caminho já, é só sair, mas as pessoas preferem ficar aprisionadas. Mas diferente de nós nesta noite, amém, queridos? Eu vou fazer um apelo agora. Se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo em alguma das áreas que foi falado aqui nesta noite, se você está insensível, eu falo isso daqui para vocês agora na autoridade do nome de Jesus, que Deus me deu essa palavra aqui, irmãos. Se você está insensível ao toque do Espírito Santo por estar parado, se você vier aqui na frente hoje, você vai ser avivado pelo Espírito Santo. Avivado pelo Espírito Santo, porque Ele vai tocar na tua vida e vai trazer de novo o que se foi perdido. E se em algum momento você parou, ficou com fraqueza, se sente um pouco fraco e precisa de uma motivação, não é eu que vou te motivar nesta noite, mas é o próprio Deus, através do mover do Espírito Santo, vai mover a tua vida. E se em algum momento você se viu até mesmo como Jonas, não cometeu pecado nenhum, mas as suas forças foram se esvairindo, e em alguma situação você se vê como Jonas dentro de uma caverna, se você tem passado situações difíceis que tem feito com que você parasse, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para trazer um avivamento da parte dele. Amém, querido? Se você foi chamado por Deus, como nós todos somos chamados por Deus, e se por um acaso os teus propósitos, os teus desígnios, os teus desejos têm sido propósitos que você não colocou Deus na parada, você desejou aquela viagem, desejou isso ou aquilo, mas não falou: Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Senhor, é isso que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero, Pai, nesta noite, colocar, Senhor, os meus propósitos, mas de acordo com a sua vontade. Se você quiser fazer isso nesta noite, vem aqui na frente, nós iremos orar com você. E Deus vai encaixar os propósitos deles na tua vida, não conforme a tua vontade, mas conforme o que Ele tem. E tudo que você fizer prosperará. Minha família.